Cristo em vós, esperança da glória. É a nossa esperança, é a esperança da glória. Isso é algo tremendo. Aliás, esse é o grande projeto do Evangelho. O grande projeto do Evangelho é Cristo em nós. Jesus veio, habitou no nosso meio, decidiu voltar ao Pai, enviou o Espírito Santo e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é algo maravilhoso. Esse versículo, aliás, é a parte B do versículo, né, tem uma condicional, uma condicionante aqui. Para que nós tenhamos esperança dessa glória, nós precisamos que Cristo esteja em nós. É muito importante nós entendermos, irmãos, que na vida cristã, quando você lê a palavra, nós como evangélicos, muitas vezes nós temos a mania de escolher só a parte boa do versículo, né? Por exemplo, as pessoas dizem assim, resistir o diabo, ele vai fugir de você. A Bíblia não fala que é só essa parte do versículo, a Bíblia diz, achegai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós precisamos aprender a olhar a palavra e saber que dentro da mensagem da palavra existe uma responsabilidade, um posicionamento que nós precisamos ter. Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 1 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor das nossas vidas. Pela Tua misericórdia, o Senhor enviou o Teu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E hoje, Pai, nós estamos aqui te servindo pelo mérito dEle na cruz. Pelo mérito dEle e pelo mérito também, Senhor Deus, da Sua ressurreição e do envio do Teu Espírito Santo para habitar em nós. Obrigado, Senhor. Agora revela a Tua palavra aos nossos corações, de uma maneira que ela não fique no nosso entendimento apenas, mas ela possa descer ao nosso coração, fazer morada e produzir frutos que saltem para a vida eterna. Então nós te agradecemos por esse momento, pedimos a Tua direção em nome de Jesus. No princípio era o Verbo. O que é verbo, irmãos? Palavra. Nós poderíamos, será que teologicamente nós poderíamos dizer que no começo, lá no início, Jesus era a palavra? Sim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é a palavra revelada. Veja o verso 14 desse capítulo. O verso 14 diz, e o Verbo, aí, agora vem a revelação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo Jesus, o Verbo que lá no começo era a palavra, era o Verbo. Ele se fez carne, ele se fez homem, ele habitou entre nós. E ele habitou entre nós para revelar o plano de salvação de Deus, para demonstrar, nos comprar, para nos remir. Mas depois ele volta ao Pai, não nos deixa órfãos, e ele envia o Espírito Santo para habitar em nós. Ou seja, o Espírito Santo habitando em nós é o Senhor Jesus habitando em nós. O Verbo, a palavra, se tornou carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. E a glória dele era como a glória do Pai. Ele era a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então nós podemos pensar o seguinte: o Verbo, a palavra, habitou entre nós e nós vimos a glória dele. Qual foi a glória que nós vimos de Cristo? A glória do reino de Deus já implantado aqui, porque vocês sabem que nós já estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus não é aquele tempo que nós vamos viver na glória. O reino de Deus nós estamos vivendo agora, aqui. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, o que nós fazemos durante a nossa vida como filhos de Deus, é o vivenciamento do reino de Deus. E quando Jesus trouxe a verdade, quando Jesus trouxe a graça, quando Jesus curou enfermos, quando Jesus mostrou o poder de Deus, nós vimos a sua glória. Então, se nós começarmos a pensar, nós vamos entender que a palavra de Deus, que é Jesus, habitando em nós, palavra de Deus habitando em nós, as pessoas poderão olhar para nós e ver a glória de Cristo em nós. E essa glória de Cristo vista em nós não é somente a glória de Cristo estar em nós, mas é a manifestação, assim como a glória manifestou em Cristo e nós vimos a glória do unigênito do Pai, as pessoas também vão ver através do quê? Do sobrenatural manifestado através das nossas vidas.
Então vejamos, a palavra está em nós, a graça está em nós, a verdade está em nós, a justiça está em nós, o amor está em nós. Por quê? Porque a palavra está em nós, e a palavra é Jesus, é a revelação de Jesus. Então veja bem, amados, lá no Velho Testamento o termo glória representava o esplendor da manifestação divina e atestava a presença de Deus. Eu estive olhando, tem muitos e muitos e muitos versículos que tratam disso, lá em Jeremias, lá em Isaías, em Ezequiel, em vários lugares nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Mas uma que é muito simples, que vocês conhecem bem, quando nós falamos lá do povo no Egito, que eles estavam caminhando pelo deserto e tinha durante a noite uma coluna de fogo, durante o dia uma nuvem que os guiava. Aquilo lá era a glória de Deus, era a presença de Deus. Quando Deus se manifestava a Moisés com raios, com trovões, com relâmpagos, tanto que o povo nem queria estar. Moisés, você vai, você ouça Deus e você transmite a nós, porque eles tinham medo da grandeza de Deus, da divindade, do poder de Deus. Agora, no Novo Testamento, amado, representa a manifestação visível de Deus em Cristo. A glória de Cristo era a manifestação de Deus na vida dele. A glória nossa é a manifestação de Cristo em nós. E essa palavra glória, ela tem muito a ver com vitória. Existem muitos versículos, sou mais que vencedor, posso tudo aquele que me fortalece. São tantos versículos que nos apresenta essa situação, né? Tem alguém que faz lá a quarta da vitória, mas essa palavra vitória, muitas vezes, não tem nada a ver com a vitória daquilo que nós gostamos. Não é segundo o nosso desejo, mas segundo a manifestação de Deus que habita em nós. Isso é vitória, isso é glória. Se você for ver as pessoas que têm muitas vitórias em sua vida, ela diz que tem muitas glórias, porque a vitória produz glória, só que a glória vem depois da vitória, não vem antes. Então primeiro nós batalhamos, primeiro nós lutamos e depois a glória, se nós formos vitoriosos, vem a glória. Temos um lugar onde nós precisamos estar, e esse lugar é estar em Cristo. Cristo precisa estar em nós. Nesse lugar existem algumas coisas que nós precisamos fazer para entrar e receber essa graça. Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, nós vamos ler primeiro o verso 1 e 2. Eu quero que você, antes de ler, que você pensasse o seguinte: nós precisamos estar em um lugar. Esse lugar que nós precisamos estar é Cristo. Agora, esse texto de Hebreus, ele revela o lugar de repouso, o lugar de descanso. E quando nós falamos de lugar de descanso, é um lugar onde nós não precisamos nos mover por nós mesmos. É aquele lugar onde nós não precisamos usar a nossa alma, usar nosso sentimento, nossas emoções, de tal maneira que nós venhamos a sofrer por aquilo. É lógico que nós temos sentimentos, nós somos humanos. Nós vamos sofrer, nós vamos sorrir, nós vamos passar por lutas, mas existe um lugar de repouso, existe um lugar de descanso. E esse lugar de descanso, esse lugar de repouso, ele é promovido pela fé, ele é promovido pela confiança, é promovido por um lugar onde nós estamos seguros. Então aqui diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Esse texto aqui, ele está se referindo ao povo que estava lá no Egito. Existia uma promessa de repouso, existia uma promessa de uma terra prometida para eles. Era uma boa nova que eles tinham. Mas a palavra da pregação, aquilo que foi ensinado para eles não aproveitaram porque não acompanhou a fé, não existia fé. Eles ouviram, mas não colocou em prática através da fé. Então, irmãos, o povo que estava ali no Egito, eles não tiveram fé suficientemente para crer naquilo, uma fé que pudesse impulsioná-los para uma nova vida. E quando nós falamos de nova vida, nós estamos falando de uma vida espiritual, nós estamos falando de uma vida emocional, estamos falando de uma vida material, uma vida física. Deus, quando entra na nossa vida, amados, quando você se converteu, quando você encontrou a Cristo, primeira coisa que mudou na sua vida foi o teu espírito. Você estava morto, ele reviveu, ele nasceu de novo.
Segundo lugar, Deus começou a mostrar para você, no teu coração, através da palavra, através da revelação de Cristo, quais os planos que Ele tem para a sua vida. E quando você começou a perceber esses planos na tua vida, você começou a entender que seus caminhos estavam errados, que você estava num caminho de morte, você estava condenado. Isso trazia opressão, isso trazia incerteza, desesperança. Mas à medida que você foi aprendendo, Deus foi trabalhando, o Espírito foi trabalhando, e os seus conceitos, seus valores foram mudando. E depois, amados, também a parte física, a parte material, hoje nós sabemos lidar com as coisas de uma maneira moral, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira zelosa. E agora nós vamos para o verso 14, 15 e 16 desse mesmo capítulo de Hebreus. Não vamos ler todos, porque eu tenho outras coisas aqui, mas o 14 e 15 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem que é? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Nós sabemos então que nós temos um sumo sacerdote, e ele adentrou os céus, ele voltou para o Pai, ele é o Filho de Deus. Então nós precisamos reter firmemente a nossa confissão de que nós cremos nele, que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador, e permanecer nele. Veja o 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, o Senhor sabe que nós temos fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, esse sumo sacerdote, Jesus, ele foi tentado. Ele era homem, ele foi tentado, mas ele não cedeu ao pecado. Então, ele conhece os ardis do inimigo. Ele sabe que nós temos fraquezas. Ele sabe que nós temos dificuldades. Por isso, ele é o nosso intercessor. Por isso, ele intercede por nós. E o verso 16, então, é o verso que nós queremos meditar. Ele diz: cheguemos, pois... Então ele está dizendo assim: diante disso, isto posto, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu quero, irmãos, que você preste atenção nisso. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Eu quero trocar essa palavra, achar graça, por sermos ajudados em tempo oportuno. Graça é isso. Graça, muitos dizem, é um favor imerecido, tá certo? Nós não merecíamos. Mas ele está dizendo que esse sumo sacerdote que adentrou os céus, que intercede por nós, que conhece a nossa fraqueza, que nós precisamos entrar na presença dele para que nós possamos alcançar misericórdia. Se nós não entrarmos na presença dele, no trono da graça, nós não alcançaremos misericórdia, porque lá no trono de misericórdia nós vamos achar a graça, e quando nós acharmos a graça, oportunamente nós seremos ajudados. Então, amados, é através da vitória que nós manifestamos a glória de Deus. Agora presta atenção, o contexto desse último versículo nos fala que aqueles que querem ser vitoriosos terão a Jesus Cristo para entrar no trono da graça. Ora, se Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne, nós vamos entrar no trono da graça através dele, através da palavra. E o que a palavra diz? A palavra diz que o véu do templo se rasgou, e todos nós agora, antes só o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Agora o véu do templo se rasgou e todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Não que nós mereçamos, nós não merecemos, mas como diz o texto, pela misericórdia do Senhor, encontrarmos esse lugar de graça. Isso é maravilhoso, esse lugar onde nós somos ressuscitados, esse lugar onde a nossa alma se reanima, onde a nossa alma revive, onde o nosso espírito recebe o impacto do Senhor, e esse impacto nos faz viver em novidade de vida. Irmãos, viver em novidade de vida é Cristo em nós, é a palavra habitando ricamente em nós. Não tem como nós viver em novidade de vida se nós vivermos como o mundo. Nós só podemos viver em novidade de vida quando a palavra de Deus habitar em nós. Nós vamos estar habitando no Senhor e Ele em nós. Então, amados, lá no trono de graça, lá dentro, face a face, que nós encontraremos a glória de Deus, que nós veremos a glória de Deus.
A grande questão é como eu vou chegar ao trono de graça, como eu vou habitar nesse lugar, como que nós podemos entrar nesse trono de graça. Cristo já venceu a morte, Cristo já venceu o pecado, Ele venceu o diabo está debaixo dos seus pés, mas como é que nós vamos entrar no trono de graça? É isso que eu quero falar com vocês sobre isso nessa noite. Talvez você diga assim, mas pastor, eu estou sofrendo tanta dificuldade, tanta luta, eu tenho tanto problema, pastor, mas eu quero que você entenda o seguinte, o Senhor está com você e Ele nunca vai te abandonar. Eu quero relatar algumas coisas que aconteceram na minha vida. Teria muitas para falar, mas eu escolhi 3. E esses dias eu fiquei pensando nisso. Irmãos, eu não pensei só nessas 3, eu pensei em muitas coisas. É como se eu olhasse para trás e percorresse um caminho de volta ao que eu era antes de conhecer a Cristo. E eu quero dizer para vocês que meu amor por Jesus aumentou mais ainda. Meu amor por Deus. Mas eu quero falar para vocês que diante do trono da graça, quando nós entramos naquele lugar, a vitória vem, a manifestação da glória de Deus aparece. Mas eu era puxador de samba-enredo, escola de samba. Eu amava samba-enredo. Eu tinha pilhas de disco assim, de todos os samba-enredos, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. Antes, novembro eu já recebia, eu já tinha decorado, em dezembro eu já tocava e cantava todos eles. Eu vivia na minha boemia, na minha bebida, nos meus amigos, nas minhas rodas de samba, era a minha vida. Um dia minha esposa, nós falamos assim levemente a respeito de separação, porque não dava para viver com um cara daquele jeito, que vivia como solteiro, era casado, mas vivia como solteiro. E foi quando estava começando a igreja Nova Jerusalém, naquela época era evangélica de Pinheiros. E a minha sogra, a minha cunhada estava indo, frequentando, e convidou a minha esposa. Era só uma reunião de oração, não tinha cultos ainda. E convidou a minha esposa. E quando ela convidou a minha esposa falou, olha, minha mãe está indo numa reunião de oração de uns crentes aí. E eu pensei comigo, se essa mulher virar crente, ela não larga de mim. Ela que está querendo largar, eu não queria, né? E ela foi, irmãos. 3 meses depois, toda quarta-feira, ela se reunia com as irmãs para orar. Toda quarta-feira. E sabe o que aconteceu? Eu me converti ao Senhor. Eu me converti esse mês agora. Nós vamos fazer 37 anos de casados. Sabe o que é isso, irmãos? Diante do trono da graça tem vitória. Se a minha esposa não tivesse ido para o Senhor, para os pés do Senhor, eu não estaria aqui hoje, provavelmente. Nem sei se estaria vivo. Quando eu estava na igreja, amados, eu estava na igreja recém-convertido e assaltaram a minha casa. Assaltaram a minha casa, na hora que eu cheguei em casa, minha casa tinha virado, até o samba-enredo meu já tinha levado. Eu cheguei na minha casa, a casa estava de perna para cima. E tinham levado roupas, relógios, tênis e uma série de coisas. E quando eu chego no meu trabalho no outro dia, um agrônomo que trabalhava comigo, ele disse assim, entrava na sua casa, onde você estava? Na igreja. Aí ele deu risada, ele era ateu, e ele disse assim, enquanto você está na igreja, servindo ao teu Deus, ladrão está entrando na sua casa. E aquilo me machucou muito. Mas me lembro que o pastor Paulo esteve lá, nós oramos, entregamos ao Senhor aquela situação, arrumamos tudo. Algumas semanas depois, nós recebemos de volta todas as coisas, não as mesmas coisas. A história é comprida, não vou contar os detalhes. Mas eu fui ao banco onde eu trabalhava, cheguei, tinha dado uma diferença no caixa e me disseram, olha, compra uma rifa aqui para ajudar a moça ali que faltou. Eu falei, não quero rifa, mas pega esse dinheiro aí para ajudar. Aí, de repente, eu estou saindo de manhã para a escola dominical, porta de casa, o cara buzina e falou, vim trazer o seu prêmio. Eu falei, mas que prêmio? Ele falou, você ganhou a rifa. Eu falei, eu não comprei rifa. Eu falei, você deu dinheiro, eu marquei nome lá seu lá e você ganhou. Eu falei, então vamos ver o que é, né? Abriu o porta-mala, eram roupas, tênis, relógios, todo manequim meu, manequim dos meus filhos, manequim da minha esposa. Tipo assim, né? Foi um Conga embora, veio um Adidas, né? Irmãos. Sabe por que é isso, irmãos? Glória a Deus. Sabe por que é isso? A verdade é que quando nós começamos a servir a Deus, queremos fazer as coisas para Ele, o inimigo, ele tenta minar a nossa fé. Aquele momento que o cara falou para mim daquele jeito, foi terrível. Um sentimento de impotência. Mas eu cheguei com tanta alegria depois, falei para ele o que aconteceu. E ele falou para mim assim, não vou cuspir para cima. Eu falei, é verdade, vai cair bem no... né? Não falei o resto. Uma outra coisa que aconteceu, eu estou dando esses 3 exemplos porque se envolve família agora. Eu havia mudado para uma casa aqui na Garcia Paz, eu tinha construído essa casa e havia mudado para lá. Eu não era pastor ainda.
E como no terreno que eu fui construir, tinha um ponto de ônibus ali, que estava ali há 14 anos. E eu tive que pedir a mudança do ponto de ônibus, porque ia ficar bem em frente à minha garagem. E as pessoas não me receberam bem por causa disso. Fui muito, muito maltratado, achincalhado, a ponto de eu encostar o carro debaixo de uma árvore, as pessoas que, olha, que essa árvore que é minha, essa porta da minha casa, não quero que você coloque carro aqui. Enfim, do lado era uma esquina, então eu plantei umas, como é que chama? Caiuca, né, bem? Tipo uns coqueiros, 5. Plantamos do lado do muro da casa, do lado externo. E um dia eu estou saindo da minha garagem de carro para ir trabalhar, a hora que eu olhei, todas as plantas tinham sido arrancadas, levadas embora e estava cheio de terra a calçada. E nós estávamos vivendo aquele ambiente difícil ali. Até tinha um repórter chamado Xereta, não sei se vocês lembram, foi lá e falou assim, a frase lá, a manchete era: pastor muda para uma rua e causa problemas. Primeiro que não era pastor, segundo que não estava causando problema. Bom, na hora a gente fica assim nervoso, né? Mas o que nós fizemos? Eu, minha esposa, meus 2 filhos, fomos até a sala da casa, nos ajoelhamos e entregamos aquela pessoa que fez aquilo ao Senhor e abençoamos a vida dela. E fomos lá, recolhemos a terra, ajeitamos tudo. No outro dia, estou saindo de ré, a hora que eu olho, todas as plantas colocadas no lugar. Não plantadas, só colocadas. Voltei com o carro, fomos lá e plantamos, elas cresceram e depois tivemos que cortar. Sabe o que é isso, irmãos? Porque nós fomos lá no trono da graça, ajoelhamos lá no trono da graça, da presença do Pai, e abençoamos aquele que tinha feito mal a nós. Esse acontecimento fortaleceu a nossa fé, porque meus filhos viram a resposta do Senhor. Eu vi a resposta do Senhor, minha esposa viu a resposta do Senhor. Então nós precisamos desse lugar na nossa vida, o trono da graça. O trono da graça de Deus em nossas vidas. E eu quero falar um pouco mais dessa vitória, porque nós precisamos entender que ela não acontece por acaso, ela precisa ser buscada. Nós precisamos entrar, nós cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Esse chegar dá a ideia de que o trono está lá e nós vamos até ele. Então cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa é a palavra para nós, irmãos. Então tem pessoas que acham que a graça, ela cai do céu, a vitória cai do céu. Não, irmão, ela vem do céu, ela é buscada, não é? Não é de mão beijada que nós a temos. Então a palavra de Deus em vários versículos, nós vamos ver pelo menos 2 versículos. Romanos 8:37, o que diz? Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu posso dizer que eu sou mais que vencedor, por quê? Eu citei 3 coisas. Eu tive vitória na primeira, eu tive vitória na segunda, eu tive vitória na terceira. Então eu sou mais do que vencedor, porque eu não venci só uma vez. Mas eu não venci por causa de mim, eu venci por causa daquele que me amou. É dessa vitória que eu estou falando. Daquela vitória que não vem para nós por nossa força, não vem para nós porque nós conseguimos, porque nós lutamos. Isso, irmãos, é importante também para nós? É, mas eu estou dizendo de uma vitória que vem do Senhor. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no... Quem é que está em nós? Cristo em nós. Se Ele está em nós, irmãos, nós não temos o que temer. Agora, é fácil falar Cristo está em mim. A questão é, eu estou nele? Eu pergunto a você, quem é que vence o mundo, irmão, senão aquele que crê no Senhor Jesus? Se você crê que você é filho de Deus, então você tem tudo para viver nesse lugar de graça. Mas não é só dizer, olha, eu aceitei a Jesus. É vivenciar, é entrar no trono da graça. Ele foi, irmãos, ele adentrou, ele saiu da terra, ele foi, adentrou os céus, para abrir um novo e vivo caminho para nós. Então nós precisamos ir ao trono da graça. Nós não podemos achar que é Jesus que vai vir até lá. Ele já veio e recriou o nosso espírito. Ele já veio e habitou em nós, agora nós temos que ir até Ele. Nós precisamos vivenciar essa realidade. Então o primeiro passo é vivermos Hebreus 4:16, que é exatamente esse texto. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança, é o primeiro passo. Então o que é exatamente essa vitória que vem do céu? É aquela vitória que dá a certeza. Você já passou por alguma situação? Parece que o mundo está desabando tudo ao seu redor, mas você tem uma certeza tão grande que não vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. É essa certeza que nós encontramos no trono da graça.
Quando nós entramos nesse lugar, irmãos, nós sentimos protegidos, guardados nele, protegidos por ele. Por mais que você esteja passando uma situação difícil, você tem certeza, essa situação, esse problema, essa dificuldade que eu estou vivendo, não é superior àquele que habita em mim, não é superior. E quando nós temos essa consciência, quando isso se torna uma realidade, a nossa prática de vida, irmãos, nós somos mais do que vencedores. E nós manifestamos a glória de Deus. Então essa vitória que veio do céu, eu diria, é um tipo de habitação. Nós precisamos andar em vitória, viver em vitória, para manifestar essa glória. Porque nós precisamos, irmãos, desse lugar de repouso. Um lugar de repouso que fala aqui no comecinho, Hebreus 4:1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso. Eles deixaram. Aquela geração ficou 40 anos no deserto, nenhum deles, só Josué e Calebe entraram, porque foram os que creram, os que se moveram pela fé. Esse lugar é onde eu deixo os meus direitos para viver a graça de Deus em minha vida. Vou perguntar para você, você tem direitos, irmãos? Sim, mas quando você abre mão dos seus direitos e deixa o amor de Deus te envolver, assumir o controle, você passa a viver pela graça. A graça só vai te alcançar quando você pegar o teu desejo, negar a si mesmo e deixar Jesus, o amor dele agir. Aí as coisas vão acontecer. Se você não está buscando o reino de Deus em vitória, você nunca vai ter a oportunidade de dizer que, apesar das necessidades, Cristo está suprindo a sua vida. Você pode dizer, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e Cristo está suprindo minhas necessidades. Afinal de contas, ele prometeu a roupa, o alimento, que não iria faltar, que são coisas essenciais para a vida. Aí surge uma pergunta. O que é esse trono de graça? Como é que eu faço para chegar diante do trono e entrar lá e habitar lá? Então eu quero ir lá no Salmo 23. Eu quero usar a vida de Davi. Davi, irmão, sabia como mostrar como se faz isso, como entrar no trono da graça. Era um homem que sabia. E no Salmo 23, ele nos dá assim uma noção, uma ideia de como nós podemos entrar nesse lugar. Então preste atenção, porque nós vamos usar umas coisas aqui. Minha tradução diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, através da vida dele, nos ensina muitas coisas, e uma delas, como eu disse, é chegar a esse trono de graça. Davi tinha um tabernáculo, irmãos. Nesse tabernáculo tinha adoração dia e noite diante do Senhor. Então o Salmo 23 dá exatamente essa ideia. O versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui habitar na casa do Senhor está falando de estar na presença de Deus. Mas o que Davi nos ensina aqui no Salmo 23, que eu achei interessante, nós vamos pegar só 2 versículos, o primeiro e o 6º. O primeiro versículo contém 9 palavras. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira palavra, as 3 primeiras, vou dividir 3. A primeira é, o Senhor é. Se nós parássemos só aqui, o Senhor é. Essa palavra Senhor, ela é chamada também de Adonai. O povo judeu, eles tinham muito temor ao nome de Deus, eles não pronunciam o nome de Deus. Então, existe, para você ver, Yahvé é o nome mais próximo, Aqui escreve Javé, é o nome mais próximo, mas eles não pronunciam, eles têm temor de falar o nome de Deus em vão. Não é como nós, ai meu Deus, não é? Não, eles não fazem isso. Eles têm temor a Deus. Então, eles substituíram essa palavra Senhor por Adonai. Aliás, a palavra Deus por Adonai, Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender é que para entrar no trono de Deus, trono da graça, é o quê? Adoração. É reconhecer que Ele é. No louvor, quando nós louvamos aqui, fala das coisas que Ele faz, que Ele fez. Isso é louvor. Adoração é quando nós dizemos quem Ele é. Amado, certa vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, e ele falou como nós expressamos a adoração. E tem uma palavra, a palavra, não sei se a tradução, se a pronúncia é correta, é proskuneu, que significa curvar e permanecer curvado. Então a adoração é curvar e permanecer curvado diante de Deus. Temor, Senhor, quem Ele é. Nós olhando para Deus, quem Ele é. Nos curvamos diante dEle, da grandeza dEle, da sabedoria dEle, do poder dEle. Reconhecemos que Ele é o Criador, que Ele fez todas as coisas, então nós nos curvamos e permanecemos curvados, porque Ele é grande demais perante nós. Proskuneu. E a outra palavra é Shahá.
É como o exemplo, parece bobo, mas é como aquele cachorrinho, que vem e lambe as suas mãos, em sinal de amor e submissão. Vocês estão entendendo isso, amados? Adoração. A primeira coisa que nós precisamos para entrar no trono da graça é ter uma vida de adoração. Se você não reconhecer quem Ele é, se Ele é um Deus que só está ao teu favor, mas você não reconhece a grandeza dEle, você não teme a Ele, você não se dobra diante dEle, você não diz isso para Ele, você não sabe adorar. Por isso que a Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é só de boca, é em espírito e em verdade. Então Davi sabia o que era isso quando ele disse: o Senhor significa que nós devemos ter um coração de adorador. Irmãos, Deus tem falado tanto na minha vida a respeito dessas coisas. As 3 palavras seguintes é o meu pastor. Aqui Davi estava falando de uma dependência. Essa palavra pastor em hebraico é Jeová Roim. Jeová Roim no sentido de uma pessoa que cuida. Então Ele eu adoro Ele, eu amo Ele, eu exalto Ele, eu reconheço quem Ele é, eu me curvo, eu exalto a vida dEle, quem Ele é, porque eu sei que Ele cuida de mim, porque Ele é o meu pastor. Então as ovelhas dependiam totalmente dEle, Ele se coloca no lugar das ovelhas. Então Davi está dizendo: eu dependo do meu Senhor, eu dependo. Eu não tenho vontades próprias, eu não decido por mim mesmo, eu dependo do meu Senhor. Irmãos, ter Cristo em nós, primeiro é adorar a Deus, depois é depender dEle. Não é só uma frase, não é só um slogan, não é só algo que nós pegamos para nós, não, irmãos. É algo que nós precisamos viver, precisa de vivência. Então nós precisamos depender totalmente, integralmente do pastor. Então a segunda palavra para nos achegarmos ao trono da graça é dependência, é sermos totalmente dependentes do Senhor. A Bíblia diz lá em Jeremias 17, bendito é aquele que confia no Senhor, porque será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Como diz no Salmo 1, plantado junto aos ribeiros de água, dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Mas não é a prosperidade, irmãos, que nós queremos aqui para o nosso bem-estar, é a prosperidade de estar em Deus, estar na presença dEle. E a terceira atitude que devemos ter, e que Davi nos ensina no Salmo 23, é: nada me faltará, nada me faltará. Isso mostra uma confiança. Não basta eu depender dele, eu preciso confiar que essa dependência é real. Aquele que é o pastor e o seu Senhor, e que independentemente da circunstância, nada vai nos faltar. Eu acho que eu vou cometer um crime aqui contra a língua portuguesa, mas é só para ilustrar. Eu queria separar essa palavra confiança. Confiança. E quando eu separo, me remete à palavra fiador. Esse contrato aqui é confiança ou sem fiança? É confiança. Então tem um fiador. Amados, sabe quem é o seu fiador? Fiador da vida eterna. Nada te faltará. Nada te faltará. Ele é o teu fiador. Então depois de você adorar, depois de você depender dele, você terá a fiança dele. Fiador é aquele que paga a conta do outro, quando o outro não pode pagar. E a Bíblia diz que toda dívida, todo escrito de dívida que estava sobre as nossas vidas foi o quê? Rasgado, foi apagado. Por isso ele é o meu, ele é o seu fiador. Por mais que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, nada vai te faltar. Esta é a confiança. Esse é o lugar onde você vai levar todas essas atitudes. Quando a palavra diz: acheguemos-nos ao trono da graça, vamos entrar no trono da graça, vamos para a presença dele, porque lá nós vamos encontrar misericórdia, nesse lugar tem misericórdia, nós vamos achar graça e nós vamos ser ajudados em tempo oportuno. Então nós vamos adorar, nós vamos orar, nós vamos depender dele, nós vamos ter que ter confiança nisso. Por que aquelas pessoas que estavam no deserto, elas não alcançaram a vitória? Porque a pregação não foi acompanhada da fé. Então, se essa palavra não for acompanhada da fé, para nós vivermos essa realidade dia a dia, nós não alcançamos o repouso. Então, depois de você adorar, depois de você depender dele, ele vem e é fiador da sua vida. Amém? Então, amados, verso 6 agora, para nós terminarmos. Essa é a confiança, esse é o lugar onde você pode levar todas essas coisas. O verso 6 diz lá: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você não entrou no trono da graça? Compara esse texto com Hebreus 4,16. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na presença de Deus por longos dias.
Que coisa tremenda. Esse é o lugar que nós devemos permanecer 24 horas. Esse é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Esse é o lugar da misericórdia do Senhor, amados, onde a graça de Deus é derramada. Esse é o lugar da presença de Deus. Para que Cristo esteja em nós e seja nossa esperança, nós precisamos achegar-nos a Ele. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos confiar, depender dEle. A nossa vitória não vem por acaso, ela vem do céu, irmãos, quando provocada por oração, por adoração, por dependência, por confiança. Mesmo aquelas pessoas que chegaram na terra prometida, elas tiveram que lutar para alcançar a promessa. A palavra de Deus em Hebreus 11, então, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, pela confiança, precisamos entrar diante do trono. Você já orou hoje? Já entrou diante do trono da graça? Você já adorou o Senhor? Você leu a palavra hoje? Porque nós precisamos reevangelizar-nos. Eu não vou fazer essa pergunta aqui para não constranger ninguém, mas quantos crentes ficam a semana inteira sem ler a Bíblia? Quantos crentes ficam aí só ora quando tem um problema, quando tem uma dificuldade? Você precisa se converter, meu irmão. É verdade. Precisa se converter. Não entra, não adora o Senhor, não entra na presença dEle, não depende dEle, tem as suas próprias reações. Então nós precisamos nos reevangelizar, precisamos nos converter de novo, amados. Recomeçar, ainda dá tempo de nós começarmos de novo. Então, amados, pela fé, pela confiança, nós podemos entrar diante do trono. Basta nós buscarmos. Então nós precisamos entrar na presença de Deus. Feche seus olhos um pouquinho, querido. Eu quero ler Isaías 43, 1:7 para você. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou e que te formou, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dai, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, e os formei e também os fiz. Eu sei que essa é uma palavra para Israel, para o Israel redimido e restaurado, mas isso é o que nós somos também, redimidos e restaurados. Queridos, Deus hoje, através do Espírito Santo, Ele quer te permitir que você se lance nos braços dEle. Talvez a sua vida de oração esteja ruim, a tua vida de adoração inexiste. Talvez você não consegue depender do Senhor, não consegue confiar. Você precisa entrar no trono da graça nessa noite. Você precisa entrar nesse lugar de graça, de misericórdia, para que no seu tempo você possa ser ajudado, no tempo oportuno de Deus. Bendito é teu nome, Senhor.